queridos anatomistas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu me chamo Brenda e sou diretora do financeiro da Liga, da LAA, né? E no vídeo de hoje nós traremos uma monitoria. Nossa, como assim? Uma monitoria? Meu Deus, o que está acontecendo? Sim, uma monitoria de anatomia. Falando sobre o sistema nervoso central. Olha que maravilhoso! Nós trouxemos essa didática, essa monitoria, essa proposta totalmente nova para aqueles que já viram a matéria há muitos e muitos anos ou há muito tempo, para que vocês possam relembrar alguns conceitos, algumas estruturas, não ficar tão perdidos. Nossa, tem tanto tempo que eu vi, nem lembro, né? Então, para solucionar essas dúvidas e também para você que nunca viu, que não tem ideia, que não sabe nem onde fica, para que você possa se situar e talvez até aprender conosco. Olha que maravilhoso! Eu também acho maravilhoso. Enfim, então vamos solucionar essas dúvidas. Nós vamos trabalhar com a seguinte didática: nas segundas, quartas e sextas, teremos palestras com convidados, né, participantes que serão convidados, podendo ser professores, que são especialistas na área de neuroanatomia, com as certas temáticas que eles vão abordar. E nas terças e quintas, nós trouxemos blocos de monitoria sobre o sistema nervoso central, separados em 2 blocos. Então, nas terças, nós teremos monitoria sobre telencéfalo, diencéfalo e cerebelo, com os respectivos monitores, que são ex-monitores e atuais monitores da UFG, que são a Moira, que é a presidente da Liga. Em sequência, teremos a Amanda, que é a nossa secretária. E por último, nessa terça, fechando esse nosso primeiro bloco de anatomia, nós teremos o Pablo, que é o diretor de ensino da Liga. E na quinta, nós teremos a continuação do nosso bloco, que vai compreender a meninges, tronco encefálico e medula espinhal. Mas chega de enrolação e vamos para o nosso vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos à monitoria de neuroanatomia da Semana de Neuroanatomia da LAA. Eu me chamo Moira e eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo o tema Introdução ao Sistema Nervoso. Primeiramente, eu pergunto para vocês, como funciona o sistema nervoso? Como ele atua? Bom, o sistema nervoso vai atuar integrando o indivíduo ao meio e também aos demais sistemas, tanto interna quanto externamente. E ele vai fazer isso através de 3 funções. A primeira função é a função sensitiva, na qual ele vai receber os estímulos internos ou externos. A segunda função é a função integradora, na qual ele recebe o estímulo, armazena uma parte dele e também vai tomar decisões sobre o que se deve fazer de acordo com o estímulo que recebeu. A terceira função é a função motora, na qual o sistema nervoso envia uma resposta a esses estímulos. A unidade funcional do sistema nervoso é o neurônio. O neurônio, ele leva mensagens em forma de impulso nervoso. E é importante destacar que o neurônio possui 3 partes. Ele possui o corpo celular, o axônio e os dendritos. Funcionalmente, podemos dividir o neurônio em 3 tipos: neurônio aferente ou sensitivo, neurônio de associação ou interneurônio e neurônio eferente ou motor. Vamos ver essa situação? Bom, aqui a pessoa está colocando a mão no fogo, numa vela, e o neurônio aferente está recebendo esse estímulo e levando ao sistema nervoso central. Lá, ele vai passar essa informação para o interneurônio, que vai integrar, que vai armazenar uma parte dessa informação e vai mandar para o neurônio motor,
que vai levar uma resposta a esse estímulo, que nesse caso é a contração muscular para a retirada da mão do fogo. Outras células também fazem parte do sistema nervoso, e elas se chamam células da glia ou neuróglia, e estão presentes tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, e elas vão ter a função de nutrir, proteger e sustentar os neurônios. A primeira célula da neuróglia no sistema nervoso central se chama oligodendrócito, e é essa célula bem aqui responsável pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. A outra célula que temos na neuróglia no sistema nervoso central são os astrócitos, que são essas células em formato de astros e que são responsáveis pela sustentação e isolamento dos neurônios. Outra célula também presente na neuróglia do sistema nervoso central é a micróglia, e ela vai ter função fagocítica, tá? As células ependimárias também, que vão produzir o líquor. Já a neuróglia no sistema nervoso periférico, nós vamos ter as células de Schwann, que vai ter a mesma função dos oligodendrócitos, de formação de bainha de mielina, porém no sistema nervoso periférico. Como ocorre o desenvolvimento do sistema nervoso central? Vocês lembram lá da embriologia, dos folhetos embrionários? Qual é o que dá origem ao sistema nervoso? É o ectoderma. E a partir da diferenciação do tubo neural, vamos ter a origem de 3 vesículas primárias. São elas prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo, por sua vez, irá se diferenciar em telencéfalo e em diencéfalo, enquanto que o mesencéfalo continuará como mesencéfalo e o rombencéfalo se diferenciará em metencéfalo e mielencéfalo. As diferenciações continuam até a formação completa do sistema nervoso. Anatomicamente, nós podemos dividir o sistema nervoso em 2: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central será dividido em encéfalo e medula espinal. O encéfalo, por sua vez, será dividido em cérebro, que é o telencéfalo mais o diencéfalo, tronco encefálico e cerebelo. Já o sistema nervoso periférico será dividido em gânglios, terminações neurais e nervos. Agora, nós iremos evidenciar algumas estruturas que serão melhor trabalhadas nos próximos vídeos, lembrando que as monitorias são focadas em sistema nervoso central. Bom, essa estrutura aqui é o telencéfalo, e ele é dividido em lobos. Que lobos são esses? Frontal, occipital, temporal, parietal e, para alguns autores, o lobo da ínsula. Ele possui giros e sulcos. Ele também é dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, através da fissura longitudinal do cérebro. No sistema nervoso central, o córtex possui uma substância que chamamos de substância cinzenta, que na verdade são os corpos celulares dos neurônios, enquanto que no centro, nessa região mais interna, está presente a substância branca, que são predominantemente os axônios dos neurônios. O diencéfalo se divide em tálamo e hipotálamo. Também possui outras divisões que serão melhor trabalhadas no vídeo de diencéfalo. O tronco encefálico ele é dividido em 3 porções. A primeira porção se chama mesencéfalo, a segunda se chama ponte e a terceira bulbo. E após um forame que se localiza nessa região aqui, que se chama forame magno, o bulbo continua com outro nome. Ele dará origem à medula espinal. A medula espinal, por sua vez, se distribui de forma
totalmente oposta ao telencéfalo. No córtex da medula espinal está presente a substância branca, enquanto que no centro, nessa região em formato de H, se localiza a substância cinzenta. O cerebelo significa pequeno cérebro e ele é muito importante para o nosso organismo. Ele possui as funções de coordenação dos movimentos corporais, equilíbrio, postura, aprendizagem motora e controle do tônus muscular. O sistema nervoso central, então, é composto por estruturas muito frágeis que precisam de uma proteção maior. E como funciona essa proteção do sistema nervoso central? Através de 3 formas. A primeira são os elementos ósseos, que é o crânio e o canal vertebral. A segunda são as meninges, que são membranas que revestem esse sistema nervoso central. E a terceira é o líquor, que é um líquido fluido que vai estar no espaço subaracnoide e protege não só mecanicamente, mas também biologicamente. É importante destacar que existem 3 meninges. A primeira delas, e mais externa, é a dura mater. Após, temos a aracnoide. E, por último, na região mais interna, a pia mater. O sistema nervoso periférico, por sua vez, se divide anatomicamente em nervos, que podem ser espinais ou cranianos, gânglios espinais, que são corpos celulares de neurônios pseudonipolares, e terminações nervosas. Aqui evidencia-se uma que vai receber, que vai captar esses estímulos. O sistema nervoso periférico, por sua vez, vai ter sua própria divisão. Ele vai se dividir em somático e em visceral. O somático vai controlar as reações voluntárias do nosso organismo e quem vai efetuar essas reações é o músculo estriado esquelético, enquanto que o visceral vai controlar as reações involuntárias do nosso organismo. Quem vai controlá-las são o músculo estriado cardíaco, o músculo liso e glândulas. Tanto o somático quanto o visceral é dividido em aferente e eferente, sendo que a porção eferente do sistema nervoso visceral será chamada de autônomo, e o sistema nervoso autônomo também possui sua própria divisão, sendo ela sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático atuam de formas opostas, mas também atuam de forma complementar. O simpático está mais ativo em momentos de estresse, de tensão, enquanto que o sistema nervoso parasimpático está mais ativo em momentos de calmaria, de tranquilidade. Vamos dar um exemplo? Se você está fugindo de uma cobra, o que vai acontecer? O sistema nervoso simpático estará mais ativo e ele vai dilatar a pupila, vai inibir o seu fluxo salivar, acelerar os batimentos cardíacos, dilatar os seus brônquios, enquanto que, por exemplo, após você ter almoçado, quando bate aquele soninho, o sistema nervoso parasimpático estará mais ativo. Ele vai contrair sua pupila, estimular o fluxo salivar e lacrimal, contrair os brônquios e retardar os batimentos cardíacos, assim como outras funções relacionadas a esses momentos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença e fiquem agora com os próximos vídeos. Olá pessoal, meu nome é Amanda Cecília, eu sou monitora de anatomia humana, graduanda em farmácia e participo da Liga Acadêmica de Anatomia Humana da UFG. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o telencéfalo. O telencéfalo, ele corresponde à maior parte do cérebro. O cérebro, ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Diencéfalo vocês vão ver um pouquinho mais para frente. O
telencéfalo é essa maior porção. E qual seria essa maior porção? Essa maior porção corresponde aos dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, que são divididos pela fissura longitudinal do cérebro. E também corresponde à lâmina terminal, que fica abaixo do terceiro ventrículo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Como que eu posso dividir o telencéfalo? O telencéfalo ele é dividido em 4 principais lobos, além do lobo da ínsula. Quais são eles? Frontal, parietal, temporal e occipital. Aqui em vermelho eu vejo o lobo frontal. O lobo frontal ele está na parte anterior do cérebro. Ele é responsável principalmente por funções motoras e comportamentais. Posterior aqui ao lobo frontal, de verde, a gente encontra o lobo parietal. O lobo parietal ele tem função sensorial. Ele está aqui posteriormente ao frontal, anteriormente ao occipital e também está aqui superiormente ao temporal. O temporal, ele fica aqui abaixo do parietal e ele é responsável por diversas funções. Uma delas é a função auditiva. Já aqui na parte posterior do cérebro, eu vou ter o lobo occipital. O lobo occipital, ele é muito vinculado às funções visuais, certo? Aí, eu vou ter o meu lobo da ínsula. Como que eu encontro o meu lobo da ínsula? Sendo que ele fica na parte interna do cérebro. Se eu pegar aqui esse sulco chamado sulco lateral e abrir ele, eu vou encontrar o lobo da ínsula. Então, ele está aqui entre o lobo frontal, parietal e temporal. Se eu abrir o sulco lateral, eu vou encontrar o lobo da ínsula. O lobo da ínsula ele vem sendo amplamente estudado e algumas funções vêm sendo atribuídas a ele, como a função gustativa primária e funções límbicas, certo? Numa vista superior, a gente pode ver aqui o lobo frontal e o lobo occipital. O lobo frontal aqui anterior e o lobo occipital posterior. O parietal também pode ser considerado posterior, porque ele está posteriormente aqui ao frontal. Temos também os hemisférios direito e esquerdo, que são divididos, como eu disse já, pela fissura longitudinal do cérebro. Para a gente saber um pouquinho mais sobre sulcos e giros, a gente precisa ter uma referência. Qual que é essa referência? A referência é o sulco central. Ele é o sulco bem visível, mais visível do nosso cérebro. Se eu pegar um hemisfério ou direito ou esquerdo, eu vou encontrar aqui lateralmente o sulco lateral, certo? Mais retinho aqui eu vou encontrar esse sulco central. Por que o sulco central ele é importante? Além de ser um dos mais visíveis, ele separa a parte anterior da parte posterior. Na parte anterior, a gente vai ter o lobo frontal e aqui na parte posterior o lobo parietal. E aqui no finalzinho a gente tem o lobo occipital, certo? Ele vai ter acompanhado 2 giros. Os giros vão estar no lobo frontal e no lobo parietal. Anteriormente, eu vou ter o giro pré-central, porque ele está antes. E posteriormente, eu vou ter o giro pós-central. Então, o que são giros e sulcos? Os giros, eles são as dobras do córtex cerebral, essas partes mais gordinhas do cérebro,
E os sulcos são as depressões entre esses giros, como a gente pode ver. Então, sempre entre um giro e outro vai ter um sulco. Então, a gente pode ver aqui, identificamos a referência, que é o sulco central, que vai ser acompanhado pelo giro pré-central e o giro pós-central, certo? Na parte anterior, a gente vai encontrar o lobo frontal. O lobo frontal, além do giro pré-central, ele vai ter também 3 divisões. Ele vai ter o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior, que vão ser divididos por sulco frontal superior e sulco frontal inferior. Algumas literaturas vão trazer as divisões do giro frontal inferior. Quais são elas? Parte opercular, parte orbital e parte triangular. Então, a gente vai ter essas 3 divisões. Continuando aqui, a gente vai ter o sulco central. Depois do sulco central, a gente tem o giro pós-central, que é essa parte do lobo parietal. No lobo parietal, eu vou ter divisões diferentes do lobo frontal. No lobo parietal, eu vou ter lóbulos, que o lóbulo é o diminutivo de lobo. Então, eu vou ter pequenos lobos no lobo parietal. Eu vou ter o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Entre eles, um sulco intraparietal, porque está entre os lóbulos parietais. Ainda que no lobo parietal, a gente vai encontrar o giro supramarginal e o giro angular. E lateralmente aqui eu tenho o sulco lateral. Abaixo do sulco lateral eu vou ter o lobo temporal. No lobo temporal eu vou encontrar as mesmas divisões do frontal, só que com o nome temporal. Eu vou ter o giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, com seus respectivos sulcos. Sulco temporal superior, sulco temporal inferior. No cantinho aqui a gente vai encontrar o lobo occipital. Mas o lobo occipital é melhor ver um corte medial, então eu trouxe um corte medial aqui para vocês. Tanto a parte vermelha quanto a parte verde fazem parte do lobo occipital, certo? Aí a parte vermelha eu chamo de cúneo e a parte verde eu chamo de giro lingual, certo? Aqui na frente dessa parte vermelha eu vou ter o lobo parietal. Então, esse sulco que já vai dividir os 2 lobos vai se chamar sulco parieto-occipital, certo? Parietal aqui, occipital, parieto-occipital. Entre a parte verde e a parte vermelha, eu vou ter o sulco calcarino. E a gente chega aqui no corpo caloso. O que é o corpo caloso? Ele é um grande feixe de substância branca que liga os 2 hemisférios, certo? Então, ele tem muita importância, porque os 2 hemisférios são separados pela fissura longitudinal do cérebro, mas são unidos, têm a comunicação através do corpo caloso. Então, ele é de suma importância para o telencéfalo, para o sistema nervoso como um todo também.
Então, eu vou ter aqui as divisões do corpo caloso. Eu vou ter o rosto, que é essa parte mais interna, começando aqui da parte anterior para a parte posterior. Eu vou ter o rosto, o joelho, que é a dobra, o tronco e o esplênio. Então, joelho, rosto, joelho, tronco e esplênio. Na vista medial, a gente vai encontrar as mesmas divisões, mas acrescentando outras estruturas. Então, eu vou ter aqui o lobo frontal, lóbulo paracentral, o pré-cúneo. Por quê? Porque aqui é o cúneo, que aqui é o lobo occipital. Então, eu tenho o cúneo e o pré-cúneo. Lóbulo paracentral e aqui o lobo frontal, que tem o giro frontal superior. Aqui a gente vai ter o nosso corpo caloso. Acima do corpo caloso, eu vou ter o sulco do corpo caloso. Acima do sulco do corpo caloso, eu vou ter o giro do cíngulo. Acima do giro do cíngulo, o sulco do cíngulo, certo? Depois, aqui embaixo, eu vou ter o giro occipito-temporal, lateral e medial. Por que occipito-temporal? Porque ele vai ficar entre o lobo occipital e o lobo temporal. Lateral, porque ele está mais lateralmente. Medial, porque está mais medialmente na parte interna, certo? Eu vou ter o unco e o giro para-hipocampal. Por fim, a gente vai encontrar os ventrículos. Os ventrículos são cavidades cerebrais preenchidas por líquor. O que é esse líquor? É o líquido cefalorraquidiano. Lembra que eu falei do terceiro ventrículo? O terceiro ventrículo é aqui, então a nossa lâmina vai estar abaixo desse terceiro ventrículo. Então, temos o terceiro ventrículo, o ventrículo lateral, certo? E outros canais que possuem o líquor, que não fazem parte aqui do cérebro. A gente tem a vista lateral e a vista anterior. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado na monitoria. Aproveitem as próximas. Muito obrigada. E não esquecem de acompanhar a nossa semana. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo de mais ou menos uns 5 minutinhos. E agorinha mesmo nós já voltamos com a nossa continuação da monitoria. Não saiam daí, que já a gente já volta, tá? Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP.
Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer, o meu nome é Pablo, eu sou graduando do curso de farmácia, atualmente eu estou no 3º período. Eu sou monitor acadêmico de anatomia humana e atualmente eu faço parte da direção da LAA, eu estou como diretor de ensino. E dando continuidade ao nosso conteúdo, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o diencéfalo. Introduzindo um pouco sobre o diencéfalo, ele é uma estrutura do cérebro que está bem no centro, ele é até conhecido como centro do cérebro, então ele está na parte inferior do telencéfalo. Aqui, vamos falar agora, para começar, sobre a sua localização anatômica. Aqui a gente tem um corte mediano, então a gente está tendo uma vista medial do cérebro, de um dos hemisférios. E, como eu disse, ele está localizado na parte inferior e central do cérebro. Então, ele está bem aqui, inferiormente ao fórnix, que é essa estruturazinha bem aqui, e superiormente ao mesencéfalo, que está aqui e continua para baixo no tronco, que isso a gente vai ver mais posteriormente. Sobre a divisão. O diencéfalo ele é dividido em 4 partes. Essa região mais central é o tálamo. Essa região antero-inferior é o hipotálamo. Essa regiãozinha pequenininha aqui embaixo é o subtálamo. E essa região na parte póstero-superior é o epitálamo. Vamos falar um pouco agora sobre cada região e suas principais funções. O tálamo ele é uma estrutura formada por 2 massas ovoides, então ele tem esse formatinho lobular, ele é mais redondinho. E sua principal função é distribuir impulsos nervosos. Como assim? Todos os impulsos que chegam de baixo para cima, no caso, tanto impulsos motores quanto impulsos sensitivos, exceto impulsos do sentido olfatório, vão passar primeiro pelo tálamo para depois serem distribuídos para o córtex. Aqui a gente tem um corte frontal onde a gente consegue ver os tálamos, que na verdade são 2, a gente tem um em cada hemisfério. E aqui, ó, vocês conseguem ver essa estruturazinha aqui no meio que está unindo eles. Essa aqui é a aderência intertalâmica, que vai servir para unir os 2 tálamos, compartilhar informações de um lado para o outro. E esse espaço entre os tálamos é o 3º ventrículo, como vocês viram anteriormente. Os corpos geniculados. O que são esses corpos geniculados? Eles são eminências talâmicas, eles são projeções. Estão localizados posteriormente. Então aqui a gente tem uma visão posterior e são 2 de cada lado. Então a gente tem o corpo geniculado medial, que são esses 2 aqui, e eles estão associados à via auditiva. E nós temos os corpos geniculados laterais, que são esses 2 aqui, que estão associados à via óptica. Muitos autores consideram esses corpos geniculados como uma 5ª região, que eles chamam de metatálamo. Mas muitos também consideram que eles estão dentro do tálamo. Então varia de autor para autor. Vamos falar agora sobre o hipotálamo. O hipotálamo ele é uma das regiões do diencéfalo que possuem mais funções.
Primeiramente, ele funciona para regular o comportamento emocional, como raiva, medo, prazer. Ele também controla parte do sistema nervoso central no quesito parasimpático. Como assim? Ele aumenta o peristaltismo, ele faz a contração da pupila, diminui a frequência cardíaca, faz contração da bexiga. Então, todas as funções estão ligadas com o sistema parasimpático. Ele também faz a regulação da temperatura corporal por meio de termorreceptores e neurônios hipotalâmicos, que recebem essas informações para poder manter a nossa temperatura. E ele também faz a regulagem do sistema endócrino através de uma glândula localizada que a gente vai falar agora. Agora vamos falar sobre as principais estruturas do hipotálamo. Primeiro, os corpos mamilares. Os corpos mamilares, que são esses aqui, aqui a gente tem a presença só de um porque tá com um corte mediano, né? Mas a gente tem um de cada lado, então são dois. Os corpos mamilares, eles são projeções arredondadas formadas por substância cinzenta. Nós temos o tuber cinério, que é essa região aqui. O tuber cinério, ele é uma área também de substância cinzenta que prende-se à hipófise por meio do infundíbulo. Então, ele é uma região que vai ligar o hipotálamo até a hipófise, que é a glândula que vai fazer aquela regulação endócrina. Nós temos, então, o infundíbulo, que é esse tubinho aqui, que ele, basicamente, ele é uma formação nervosa, ele tem esse formato de funil, por isso o nome infundíbulo, e ele está entre o tuber cinério e a hipófise, então ele funciona meio que como um conector. E por fim nós temos a hipófise, que é essa estrutura arredondada, essa glândula. A hipófise ela está localizada na célula túrcica, lá na nossa caixa craniana. Ela faz parte do sistema endócrino, então ela é responsável por liberação e regulagem hormonal. Agora, subtálamo. O subtálamo ele é uma pequena área do diencéfalo, então ele não possui grande massa, ele é uma região bem pequena, e ele está principalmente relacionado com funções motoras. E por fim, o epitálamo. O epitálamo está na parte posterior-superior, e sua principal função ele tem função relacionada com a regulação de vias motoras e emocionais, porém a sua principal função é sua formação endócrina. Então ele também está relacionado com hormônios. A sua função endócrina é a glândula pineal. A glândula pineal ela é essa estruturazinha que a gente consegue ver aqui na parte posterior. E ela é excretora da melatonina. A melatonina ela é um hormônio responsável pelo ciclo de sono e vigília, então é por ela que sai o hormônio que controla o nosso sono. Uma curiosidade é que quando a gente está num ambiente escuro, ela é mais estimulada, por isso que a gente dorme melhor se tiver escuro. Como curiosidades, eu trouxe para vocês doenças mais comuns no diencéfalo. Nós temos a síndrome diencefálica, também conhecida como síndrome de Russell, e ela é uma lesão vascular ou neoplásica, que acaba resultando em um déficit. As principais características que resultam é a euforia, hiperatividade locomotora, pode causar também hipotensão e hipoglicemia. E outra muito comum é a síndrome do panhipopituitarismo, que está relacionada com a glândula pituitária, que está no hipotálamo, e ela causa uma deficiência global dos hormônios na glândula hipófise. Acaba causando uma deficiência no GH, que é o hormônio do crescimento, então pode resultar em problemas no tamanho da pessoa, e diminui os níveis de TSH, que é o hormônio responsável pela estimulação da tireoide, o que acaba causando hipotireoidismo nas pessoas. E aqui a gente consegue ver que está bem danificado. Isso aqui foi uma lesão no tálamo causada por uma cefaleia. Eu trouxe isso mais como curiosidades mesmo. Então, pessoal, foi isso. Nosso diencéfalo.
Logo a gente volta para terminar a nossa monitoria de hoje. Muito obrigado. Então, gente, agora para finalizar a nossa matéria de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o cerebelo. O cerebelo ele é conhecido como pequeno cérebro por se assemelhar morfologicamente com o cérebro, porque ambos têm esse formato de lobo, ambos têm esse formato lobular. Porém, funcionalmente, eles são muito distintos. As principais funções do cerebelo estão na manutenção da nossa postura e do nosso equilíbrio, controle do nosso tônus muscular. Ele é responsável também pela coordenação dos movimentos e aprendizagem das nossas habilidades motoras. E olhando a sua função, seu método de funcionamento, a gente pode dizer que ele é praticamente todo a nível inconsciente e involuntário. Que quer dizer que a gente não consegue controlar o trabalho do cerebelo. Para começar, a gente vai falar sobre a sua localização anatômica. Então, esse aqui é o cerebelo, e ele está localizado na fossa craniana occipital, também conhecida como fossa cerebelar. Ele está ali mais ou menos na região da nuca. Ele está posterior ao tronco encefálico e está inferior à tenda do cerebelo, que é uma das pregas da dura mater, e todas essas estruturas vocês vão ver na próxima monitoria. As folhas cerebelares. O cerebelo ele é constituído de tecido nervoso. E esse tecido nervoso ele se sobrepõe de forma a formar essas dobras transversais. E por meio dessas invaginações, chamadas de sulcos, e essa justaposição delas formam em formato de folhas, por isso que é chamado de folhas cerebelares. Ele é todo folheado, então realmente em vivo ele parece mesmo que tem muitas folhinhas. O vermes. O vermes, conhecido como verme do cerebelo, ele é essa estrutura aqui que vocês estão vendo em vermelho, e ele está no centro do cerebelo, e ele tem a função de separar o cerebelo em dois hemisférios. Então ele vai dividir em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E ele está em toda a porção do cerebelo, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. As fissuras. A gente tem muitas fissuras no cerebelo, né? Que são aquelas invaginações que eu tinha comentado com vocês. Porém, a gente tem duas fissuras que são meio que mais importantes. Por que elas são mais importantes? Porque elas vão separar o cerebelo em lobos. Então, nós temos primeiro a fissura primária, que é essa aqui. E a gente tem a fissura posterolateral, que é essa aqui. Então, aqui a gente tem um dos lobos. Aqui a gente tem outro lobo. E esse pequenininho aqui é outro lobo. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada um desses três lobos. Aqui a gente tem o cerebelo em vista posterior. Aqui a gente consegue ver o vermes. O nome vermes vem porque ele realmente se assemelha a um verme. Então aqui ele está bem destacado. E aqui, ó, essa aqui é a fissura primária. Quem que a fissura primária vai dividir? Aqui a gente tem o lobo anterior. O lobo anterior ele é responsável pelo controle dos membros e do tronco. E aqui inferiormente a gente tem o lobo posterior. Então a fissura primária vai dividir o lobo anterior do lobo posterior. Já o lobo posterior ele vai ter a função do planejamento do movimento. Como assim? Ele vai mandar comandos como: agora eu preciso fazer a contração muscular, agora eu preciso movimentar a perna direita, agora a esquerda, agora eu preciso manter o equilíbrio, sabe? Pra gente se manter em pé e conseguir andar. É a função do lobo posterior. Tá, mas são 3 lobos, e cadê o terceiro? O terceiro lobo a gente vai conseguir identificar em vista anterior. A fissura posterolateral, ela tá bem aqui, ó, aqui embaixo. E ela vai separar o lobo posterior desse lobo azul, que é o lobo flóculo nodular. Por que lobo flóculo nodular? Porque ele é formado por um nódulo, que está aqui no final do vermes, e por 2 flóculos. O lobo flóculo nodular ele é muito importante para o equilíbrio e movimento ocular. Como assim? Sabe quando você mantém a visão fixa em um objeto e você consegue mexer a cabeça, movimentar tanto para a esquerda e para a direita, quanto para cima e para baixo e continuar com a visão fixada nesse objeto? É responsabilidade deste lobo fazer este mecanismo.
Os pedúnculos cerebelares. Os pedúnculos cerebelares, eles são meio que braços conectores do cerebelo. Então, ele vai conectar o cerebelo com 3 estruturas em específico para poder receber informações. E eles são subdivididos em 3. Então, nós temos o pedúnculo superior, que vai conectar com o mesencéfalo, o pedúnculo médio, que vai se conectar com a ponte, e o pedúnculo inferior, que vai se conectar com a medula espinhal. Todos esses vão trazer informações para o cerebelo. E por fim, a gente tem a árvore da vida. O que é essa árvore da vida? Internamente, o cerebelo ele é formado por uma parte cortical. A parte cortical é essa parte mais externa. E uma parte medular, que vai ser essa parte mais interna. A parte externa, cortical, ela é formada por substância cinzenta, que são corpos de células de neurônios. E a parte interna é de substância branca, que é formada por axônios de neurônios. E a forma como ela é colocada, juntamente com aquela sobreposição das folhas cerebelares, se assemelha muito a uma árvore. Então, como o cerebelo ele tem uma função muito importante e ele é colocado dessa forma, a gente chama de árvore da vida. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem real de um cerebelo humano. Então dá pra gente ver que parece bastante um arbusto. E, como curiosidade, eu também trouxe lesões no cerebelo. Devido à quantidade de funções que a gente tem nele, o que essas lesões podem causar? Lesões no cerebelo geralmente causam distúrbios, o que acabam provocando alteração da coordenação motora do nosso corpo. Dentre as principais lesões, a gente destaca lesões vasculares, que podem ser causadas por infartos ou hemorragias, derrames. Lesões granulomatosas, que são geralmente infecciosas causadas por bactérias, fúngicas ou parasitas. Por tumores. Intoxicações endógenas, como por exemplo derivadas do alcoolismo. Infecções como a meningite e a encefalite. Por doenças degenerativas, que eu imagino que é a mais famosa que todo mundo deve conhecer, né, que é o mal de Parkinson. Então ele acaba afetando, por isso causa aquele descontrole e o tremor. E também pode ser causada por uma síndrome menos conhecida, que é a síndrome paraneoplásica. Essa síndrome ela causa a liberação de anticorpos que atacam as células de Purkinje, que são células que estão na formação do tecido nervoso cerebelar, que acaba causando essa degeneração também e causando os distúrbios. Gente, então foi isso, cerebelo. Aqui estão todas as referências usadas nesta monitoria de hoje, desde a primeira até agora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tirado bom proveito. E venham, continuem acompanhando o nosso evento, a nossa próxima monitoria depois de amanhã. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram quanto pelo nosso e-mail. As dúvidas referentes a essa monitoria, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar que a gente vai responder por e-mail para vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa monitoria, que vocês tenham aprendido bastante, né? E eu vim explicar como vai funcionar a questão da palavra-chave. No decorrer do vídeo foi disponibilizado a palavra-chave de hoje, que é símbolo. E essa palavra-chave vocês vão anotar, porque no último dia, no dia 14, após a palestra, vai ser liberado um formulário que vai ser para a presença. Esse formulário vai conter espaço para colocar 5 palavras-chave, então vocês vão colocar a palavra-chave disponibilizada em cada dia. E para receber o certificado, vocês devem ter colocado 4 das 5 palavras-chave pelo menos, ou seja, 80% do evento, certo? Hoje não vai ter sorteios, sorteios vão ser realizados nos dias das palestras, então na segunda, quarta e sexta. E é isso, gente, até a palestra de amanhã.